Fala aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui, pretendo construir algum tipo de projeto novo com vocês. Vai ser um vídeo sobre desenvolvimento de jogos e eu pretendo construir um estilo de gameplay, um loop de gameplay, trabalhando um pouquinho com o básico de programação na Unreal Engine 4 sobre Super Mario Bros. A gente pretende fazer aqui um side-scroller bem simples aqui, tá? Utilizando alguns elementos 2D aqui na Unreal, justamente para quem nunca lidou, digamos assim, com programação, ou quer fazer o primeiro jogo, ou quer compreender os básicos dos básicos de como funciona a Unreal Engine 4. Esse vídeo aqui vai ser justamente para poder revisar esses aspectos aqui. Eu já fiz a gravação sobre como tudo isso funciona, eu vou deixar aqui agora executando de uma forma mais acelerada toda a construção da programação. E, basicamente, caso você queira acompanhar isso programando, eu vou dar uma recomendação. Primeiro, assistir esse vídeo comigo explicando como vai funcionar a parte da lógica, e depois assistir o vídeo mais uma vez, só que pausando e botando na velocidade que você considera melhor, porque com a minha explicação você vai entender exatamente qual é o fluxo das coisas que eu vou fazer. Bom, com isso dito, vamos lá. Eu estou aqui agora com o meu vídeo já habilitado. A gente vai utilizar o 2D Side Scroller para dar início do projeto. E no caso, para a geração dos sprites, eu vou utilizar a ferramenta chamada Piskel. A ferramenta Piskel é uma ferramenta de criador de pixel art online, basicamente, que ela é bastante prática, bastante intuitiva, então vai ajudar para eu criar os sprites, os gráficos, basicamente, que a gente vai utilizar para a geração dos elementos aí. No caso, minha primeira pretensão desse projeto vai ser fazer o bloco de pontuação, onde eu estou aqui agora fazendo os dois sprites do bloco de pontuação e vou importar as texturas e depois converter ela para as sprites. No caso aqui eu vou utilizar um ator da criação desses elementos, onde o ator justamente é a classe de blueprint recomendada para criar os objetos básicos ou os objetos de pontuação, entre os objetos que não envolvem ser controlados por jogadores ou por controladores de inteligência artificial. Então, no caso, eu vou utilizar aqui agora um ator para essa criação. Abrindo aqui agora a criação do ator, a primeira coisa que eu vou colocar vai ser o Paper Sprite, o componente justamente que será responsável por trazer as imagens 2D para dentro do nosso blueprint. E logo depois, em seguida, eu vou utilizar, claro, caso depois ali eu dar uma reguladinha no tamanho do blueprint, verificar que agora o bloco tem um tamanho desejado, eu vou utilizar uma Box Collision, que justamente é uma caixa de colisão utilizada para a gente poder colidir o nosso objeto com outros objetos, como por exemplo, nosso jogador com o bloco de pontuação. Agora, logo em seguida, assim que o nosso jogador colidir com o bloco de pontos, a gente vai criar uma variável dentro dele, onde vai ser um número que a gente vai pedir para o sistema memorizar, onde vai ser um número inteiro, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e lá se vai. Para que ele guarde a pontuação do jogador. Depois disso, colidindo com ele, a gente vai somar essa variável e vamos fazer aqui o esquema que vocês vão ver agora mesmo. Bom, agora eu vou fazer uma projeção para o nosso jogador para verificar se é ele realmente a pessoa que colidiu ali agora com esse objeto. E agora eu vou criar a variável lá no jogador. Vai ser a variável inteiro. Depois agora eu vou pegar essa variável e vou somar um ponto ali agora. E depois vou utilizar uma variável booleana, aquelas que funcionam como uma alavanca de verdadeiro e falso, para me certificar aqui agora que essa pontuação somente vai poder ser feita uma vez. Eu vou utilizar a função do setSprite, que vocês acabaram de ver aí agora, para atualizar os gráficos desse objeto, para que ele, de certa forma, somente possa ser acertado uma vez, como aquela moedinha do Mario que a gente conhece. E depois vou utilizar a variável booleana para justamente bloquear o uso da interação novamente e vou checar se ela já não está ativada toda vez que o personagem encostar. Logo finalizando aqui agora essa programação básica da pontuação. O próximo passo aqui agora seria fazer essa pontuação aparecer na tela. Então, eu vou criar aqui agora um widget blueprint, que justamente será o responsável por fazer isso. Eu só vou fazer um ajuste aqui agora na caixa de colisão e agora eu vou criar o widget blueprint que vai exibir essa pontuação na tela. Para isso, eu vou colocar um elemento de texto e esse elemento de texto será vinculado e criado uma vinculação, onde nele eu vou referenciar o nosso jogador novamente e explicar como aquela referência ele funciona. Vocês podem analisar que eu estou comentando tudo ali agora, para quando você for ver na sua vez, for pausar e assistir no seu ritmo, você vai ainda de certa forma conseguir pegar a minha explicação. Mas, após eu fazer referência aqui agora do nosso jogador, a gente vai capturar a variável que a gente acabou de criar, que é a que representa a pontuação, e jogar ali agora no node de saída, que justamente é o que representa ali o retorno de pontuação para a gente poder visualizar isso na tela.
Eu vou utilizar também a função append, onde ela justamente concatena várias linhas de texto para que a gente possa misturar vários valores e no final sair como um único elemento de texto só, misturando moedas com um valor dinâmico que vai ser o que vai ser extraído da variável. Logo depois disso a gente já vai ter então alguma coisinha já sendo exibida. Só que antes a gente precisa claramente jogar o nosso widget na tela, então eu vou utilizar o evento BeginPlay. O evento BeginPlay ele é o que dispara na primeira vez que esse objeto nasce na fase. Então, se ele nasceu, ele disparou esse comando. Daí eu vou utilizar agora o comando, os únicos dois comandos que você precisa fazer para jogar o widget na tela. Beleza, finalizando aqui agora. Meu próximo ponto, acredito que agora vai ser de botar um pouquinho de visual implementado aqui agora nessa fase. Para isso eu vou desenvolver aqui agora um bloco básico de plataforma ao estilo Super Mario mesmo, para explicar para vocês como que é criado o sistema de sprites, para quando você quiser fazer um level design, você pelo menos dá uma olhada aqui como que funcionou. Eu vou importar aqui agora a textura e vou em Sprite Actions lá em cima e transformar em um Sprite, e é só o Sprite já é necessário. Eu só fiz aqui agora uma substituição e vou fazer aqui agora um breve controle de copiar e colar esses carinhas aqui por um certo tempo, até poder justamente fazer uma regulagem. Juntamente depois de construir um chão, eu vou fazer aqui agora também um céu em pixel art que vai se movimentar utilizando o sistema de materiais da Unreal, que é onde a gente faz todo esse aspecto de animação e prepara as shaders que serão exibidas aqui agora no nosso level. Mas bom, vocês podem ver que agora já está gerando o resultado de uma própria identidade. Vou utilizar o Pisca para a geração de todos os elementos que a gente vai criar aqui agora durante esse projeto, tá? Se você não conhece o Pisca, eu recomendo bastante que você dê uma olhada, ele é bastante prático. E criando aqui agora um material, eu vou deixar o material do modo de mistura translúcido, que é aquele que basicamente não recebe emissão de luz, então basicamente ele serve para ser elementos 2D com mais facilidade. E agora eu vou arrastar a textura aqui agora para dentro. Onde aqui agora eu vou fazer um controle de abrir dois nodes, o que vai ser considerado a coordenada de texturas, que vai ser o responsável por decidir como essa textura vai se mapear no material, e o outro que vai ser o node Panner, que ele é justamente responsável por pegar o mapa UV, ou seja, a localização dessa textura dentro da malha, o modelo 3D que ela vai estar se localizando aqui agora, e colocar um valor, para que esse valor consiga executar uma animação de movimento. Então, aqui agora, eu vou chamar o Texture Coordinate e o Panner e fazer aqui agora as ligações juntamente da definição de dados que vai garantir a animação. Logo depois disso, eu só vou chamar aqui agora um elemento plano ali agora para colocar na fase. Vou regular aqui agora tudo certinho, a sua rotação e tamanho, para que depois eu jogue já o material, já tem o material de céu já implementado aqui agora no nosso jogo. Para vocês notarem aqui agora que realmente para fazer um primeiro jogo básico aqui no Unreal, até que não é tão desafiante. Eu já quero deixar aqui já o modelo já quase pronto para vocês. Agora o próximo passo que a gente vai trabalhar aqui vai ser justamente o aspecto da criação do inimigo, que é basicamente eu vou fazer um inimigo que lembra basicamente um Goomba, ele vai ficar andando para um lado, vai ficar andando para o outro, e quando a gente pular na cabeça dele a gente vai matá-lo, e quando não encostarmos na cabeça dele, ou seja, encontrarmos ele de lado, a gente vai acabar morrendo. O sistema de morte que eu vou fazer vai ser uma coisa bem simples, não vai ter muita animação, para vocês entenderem também, como eu disse, fazer o prático do básico, beleza? Então, vou aqui agora voltar aqui no vídeo que eu estava demonstrando, eu já fiz aqui agora algumas ambientações aqui no nosso mapa, botei aqui agora o nosso material aqui no plano e estiquei ele, agora estou fazendo mais campinhos aqui para ganhar um pouquinho mais da identidade, mas vamos colocar um play aqui agora que eu vou dar um início então para geração do inimigo daqui um pouquinho, e como eu falei, vou utilizar o Piskel ali, que o Piskel também tem uma linha do tempo que trabalha com animação em pixel art. Bom, beleza, aqui agora eu vou dar início com um desenho super básico, lembrando que a minha ideia aqui não é fazer um inimigo com um gráfico uau, super maravilhoso, eu só vou fazer uma animaçãozinha básica para ele ter alguma coisa do que fazer, digamos assim. E daí, com isso dito, a gente já vai levar ele já para um Unreal Engine para fazer uma animação com esse cara. A gente só precisa exportar ele com todos os frames presentes dentro de um PNG, onde daí trazendo como uma textura, eu vou utilizar a opção Extract Sprites, como vocês vão ver daqui um pouquinho. A Extract Sprites vai aparecer aqui agora os frames, para eu poder dividir aqui agora para dizer quantos sprites serão gerados a partir desse cara aqui. Depois eu vou juntar os dois arquivos, clicar com o botão direito e criar um flipbook. O flipbook, eles são as animações 2D da Unreal, para justamente a gente poder pegar e fazer esse carinha ficar animado. Depois a gente vai poder fazer os controles aí, e daí poder definir ele agora como que ele vai se comportar. Bom, a partir de agora que eu defini ali, vou criar um novo personagem, a qual dessa vez vai ser uma classe de personagem. Por que eu vou escolher a classe de personagem? A classe de personagem é um tipo de peão, onde o peão
Ele é uma classe de blueprint que permite ser controlada por um controlador do jogador ou por um controlador de inteligência artificial, só que a diferença do peão e do personagem é que o personagem já tem habilidade de locomoção natural, ou seja, ele já tem gravidade e sistemas de movimento que auxilia a nossa criação aqui agora ao redor dele. Então, eu vou criar ele aqui agora porque ele é o mais adequado para esse tipo de personagem. No caso, para adicionar ele geralmente vem com uma malha, porém eu não vou utilizar porque não é um elemento 3D. Eu vou adicionar o componente Flipbook aqui agora, que é o componente que compõe a animação 2D do nosso personagem. Após isso, eu vou colocar aqui, regular o tamanho dele, e agora a gente só precisa regular aqui como que ele vai se movimentar. Para isso, eu vou utilizar o comando entrada de movimento. O entrada de movimento simplesmente adiciona para ele se mover em uma certa direção específica, onde ele se mover em uma certa direção específica, aí definindo por Word Direction, onde o Word Direction representa aqui as 3 possíveis direções, e o valor de escala ali embaixo ele é como se fosse um multiplicador, onde ele vai representar a direção. Só para vocês entenderem, porque eu vou mexer com bastante números daqui agora para frente. Ó, vou colocar o número de -1 ali para definir a direção que ele vai dar. E daí pode ver que já está funcionando ali. Só regulei bem ali a direção para que ele ficasse maneirinho. Agora eu vou criar um outro ator. O que vai ser esse ator? Vai ser uma parede invisível. Quando somente o nosso inimigo encostar nessa parede, ele vai espelhar. Vai de um lado para o outro para que ele fique andando dessa forma, sem precisar ter que encostar numa parede. Para a gente poder regular aqui quanto que puder da rota dele. Então para isso eu vou criar um ator e ele somente vai ter uma caixa de colisão. Para isso aqui agora, eu vou criar um evento customizado. O evento customizado seria como criar um tipo de função dentro aqui agora da Unreal, que é uma chamada, uma tarefa específica que a gente cria para delegar certos eventos específicos dentro do personagem. Só que a gente pode colocar o nosso próprio nome. No caso, eu vou chamar aqui agora o modelo do inverter, vou chamar o Paper Flipbook e vou basicamente utilizar agora o Set Word Transform, que ele muda a localização, a rotação e a escala de como esse personagem se manifesta dentro da fase, porque todos os comandos que a gente vai utilizar com World vai se referir a como ele vai se comportar na fase. Então, eu vou aqui agora dividir esses valores e vou basicamente fazer um cálculo para inverter somente a escala que representa a esquerda e a direita dele, mantendo todos os outros dados intactos. Para isso eu vou capturar a localização mundial dele, ou seja, a localização da fase, assim como rotação e escala. E, como no caso, eu vou precisar utilizar um elemento, um dos componentes do personagem ali, para poder indicar qual vai ser o dado necessário que eu vou extrair de todas as raízes. E no caso vai ser o Paper Flipbook que eu vou utilizar para isso, que é a própria animação, porque é o que eu vou ter que inverter de lado. Logo aqui então, eu vou fazer um multiplicador por -1, que justamente vai inverter o valor, e vou manter os outros como estão intactos. Agora eu vou criar uma nova variável chamada Speed Multiplicador, que é um multiplicador de velocidade que eu vou aplicar depois no valor de escala que está no adicionar entrada de movimento que eu acabei de colocar um tempinho atrás. Eu vou fazer ele ser controlado por uma variável, assim fica mais fácil de eu calcular e inverter o valor, assim como está agora dentro desse evento de inverter que eu estou criando. O valor padrão dessa variável eu já vou deixar como -1, porque é o valor do multiplicador padrão. Agora eu só preciso mudar justamente o valor da variável para que atualize ela e atualize o multiplicador também lá embaixo. Agora eu vou para o ator da parede invisível que eu acabei de criar. Eu vou pegar o evento Actor Begin Overlap, que é um evento que justamente verifica quando uma colisão ocorre, e eu vou projetar para verificar se foi o meu inimigo que colidiu. Eu vou até errar aqui no início se fosse o jogador, mas é o inimigo.
sendo o inimigo, basicamente, eu vou chamar como consequência dessa colisão o evento que eu acabei de criar dentro do inimigo, que é o evento do inverter. No caso, eu acabei fazendo uma pequena alteração de que eu não havia colocado o multiplicador correto ali na alteração, então eu mudei para multiplicar por -1, e agora nosso carinha ali já está completo e perambulando. Agora, nós só precisamos arranjar alguma maneira de fazer ele ser acertado, basicamente, e fazer o sistema de morte dele. Então, vamos aqui agora para a próxima parte. Bom, vamos lá. Vamos aqui agora dar início ao sistema de acertar o nosso inimigo aqui. Onde para isso, primeiramente eu vou criar uma nova caixa de colisão que vai ficar exatamente em cima da cabeça dele aqui agora, como vocês estão analisando. Porém, aqui agora, esta caixa de colisão, eu preciso criar um evento específico só para ela. Se eu utilizasse o evento normal do ator, que é o Hector Begin Overlap, ele basicamente consideraria de pegar a primeira colisão que o objeto naturalmente receberia, independente da caixa de colisão, porque um mesmo objeto pode ter várias caixas de colisão. Porém, então, eu vou utilizar o evento presente dentro desta caixa de colisão aqui agora, para justamente eu poder detectar esse acontecimento vindo só desta parte. Beleza? Então, vou utilizar na sobreposição inicial do componente, que vocês estão visualizando ali agora, porque justamente será o responsável para detectar o início de uma colisão específica só para essa caixa. Com isso dito aqui agora, vou verificar caso for uma personagem que encostou, daí caso for isto, a gente vai justamente simular aquele efeitinho do Mario de quando ele acerta o inimigo, ele salta basicamente mais uma vez, como se fosse um knockback. Então, para isso eu preciso alterar a quantidade de pulos permitidos do meu personagem, porque ele só está permitido de fazer um pulo e não um air jump. Então eu vou alterar aqui agora a possibilidade de saltos deles e vou forçar um salto novamente. Você pode utilizar isso também para gerar o sistema de air jump. Só que para disparar o evento dessa entrada aqui agora, você vai ter que ter um pouquinho mais de trabalho além disso. Mas é por esse caminho aqui também. Depois disso aqui, claro, eu vou destruir o nosso inimigo. Então pronto, já está feito. Agora, a próxima parte aqui, após eu comentar essa parte, vai ser criar a forma de um inimigo derrotar o nosso jogador. Ou seja, caso a gente não pule nele, de encoste dos lados, o sistema de morte vai acontecer. O que é o sistema de morte mais básico do mundo? Eu vou fazer simplesmente a fase reiniciar, para que você entenda como fazer o reinicio da fase e um sistema de morte instantâneo. Para isso, claro, eu vou acabar criando aqui duas caixas de colisão, basicamente, que coloque exatamente dos lados do personagem, tendo um bom controle sobre isso. E, como exatamente na outra caixa, eu vou utilizar na sobreposição inicial do componente daquela caixa específica, para que somente ela dispare esse evento. Então, dessa vez, eu vou pegar o nome atual da fase que o meu personagem vai estar jogando e vou abrir o nome dessa fase basicamente através do comando OpenLevelByName. E vou duplicar aqui agora a caixa para recriar outro evento e duplicar esses comandos para que eles fiquem aqui novamente. Pronto, agora está rolando certinho. Agora, vamos para um outro ponto. Agora eu vou criar o sistema de vidas. O personagem vai ter 3 vidas. Se ele morrer as 3 vidas, ele vai para uma tela de Game Over. Assim, de clica na tela de Game Over e depois retorna para o jogo. Para vocês também entenderem como fazer uma tela de final de jogo. Para isso, para eu criar uma variável que seja global, ou seja, as variáveis que a gente cria dentro do jogador geralmente vão reiniciar o seu valor quando ele morrer. Só que, se eu crio 3 vidas, o jogador morre, ele tem que voltar com 2 vidas. Então, eu não posso criar o número de vidas dentro do meu jogador. Se ele reiniciar, ele não fica com 2, ele volta com 3, que é o número inicial das vidas que ele teria no jogo. Então, eu vou criar aqui uma instância de jogo. Ele é como se fosse um objeto global, que serve justamente para guardar valores e funções que não serão afetados no tempo e espaço da reinicio de fase, entre outras coisas assim, não real. Então, eu vou criar aqui agora a instância de jogo para poder guardar as variáveis ali dentro, assim eu faço variáveis globais. Ou seja, independente de quantas vezes iniciar a fase, a variável será sempre a mesma. Bom, com isso dito, vamos lá. Eu vou criar aqui a instância de jogo, colocar um nome e criar aqui a variável de número inteiro que vai controlar o número de vidas. E vou colocar o número padrão para 3.
Logo depois aqui agora, assim que ele abrir a fase, eu vou pedir para também projetar e referenciar aqui agora a nossa instância de jogo e também puxar a variável vidas dentro da mesma e subtrair aqui agora o valor. Bom, agora vamos na widget que a gente acabou de criar lá no passado do jogador para justamente referenciar essa nova quantidade de vidas aqui em um bloco de texto. Dessa vez vou fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior, só que dessa vez ao invés de projetar para o nosso jogador, que era o hospedeiro da variável de moedas, basicamente, a gente vai dessa vez projetar a game instance que a gente acabou de criar aqui agora, que justamente é o que guarda a nossa variável global. Então vou referenciar o cara aqui, pegar a variável e passar para ali agora, utilizando também a função do append para eu poder fazer um texto mais customizado. Outra coisa muito importante agora que vocês vão ver é que eu vou entrar nas configurações do projeto da Unreal, indo ali em Settings e Project Settings, e eu vou ali na aba do topo procurar por Game Instance. Por quê? Eu acabei de ler o jogo ali e a minha vida não tinha carregado. Por quê? Nos projetos nós temos que dizer que o objeto Game Instance padrão do nosso projeto, caso a gente criar um customizado, a gente precisa mudar esse valor. Então eu vou pesquisar Game Instance aqui, encontrar o Game Instance Class e mudar aquele valorzinho ali exatamente o objeto que a gente acabou de criar. Agora sim, ó, temos ali as 3 vidas e elas vão diminuindo com o tempo. Agora, e se as vidas encerrarem, vamos criar aqui agora uma nova fase para ser o Game Over. Para isso eu criei um novo nível vazio, coloquei e retirei um objeto só para dizer que eu fiz uma alteração e salvei com o nome para o tema Game Over Screen. Agora vamos criar um widget aqui agora, justamente responsável por isso. Só que antes do widget, eu estou atropelando um pouquinho as coisas, a gente vai criar aqui agora um Game Mode Base. O Game Mode Base, ele é um modo de jogo. O modo de jogo altera as regras de como uma fase é jogada, ou de como um jogo é jogado. Ou seja, eu não quero que o meu jogador, nem nada que seja jogável, nasça nessa fase, porque é padrão da Unreal sempre fazendo essas coisas. Então eu vou criar então esse objeto e preparar para que ele simplesmente não exiba nenhum nada do meu jogador e seja só um menu vazio. Agora, em seguida, vamos criar um widget para justamente fazer os elementos visuais aqui agora do que serve a nossa tela de Game Over. Vou colocar um botão aqui agora, que justamente vai ser o botão que ao clicar a gente vai reiniciar e voltar para a nossa fase. O botão ele tem algum evento próprio interagível ali, que é o no clicado, onde abrindo aí a gente só precisa abrir o nome da fase. Agora eu vou jogar esse widget na tela através do esquemas Open Level Blueprint, utilizando os dois comandos que a gente já utilizou no passado ali. Só que dessa vez eu vou utilizar o Show Mouse Cursor, porque naturalmente não aparece o mouse quando a gente vai executar o jogo da Unreal. Então a gente vai colocar aí para justamente a gente poder ver o mouse e poder clicar no botão. Quando ele trocar de fase, o mouse já vai desaparecer, porque é padrão das fases não exibirem o mouse. Bom, agora eu vou justamente poder referenciar ali agora a Game Instance para justamente pegar as vidas e verificar que caso elas forem menor ou igual a zero, ou seja, excederem o seu limite, a gente vai para a fase de Game Over. E bom, agora fazendo um teste final aqui,
Clicando aqui, o nosso jogo já reinicia. Só que daí tem um problema. Como eu acabei de zerar as vidas, toda vez que eu peço para reiniciar, o jogo se lembra que eu tenho 0 vidas, então que eu morri. Eu só vou consertar aqui agora um problema de como fazer as vidas voltarem ao normal, que é ao clicar no botão, a gente volta para a primeira fase, mas reinicia o número de vidas. Que é só mais uma alteração assim, aí já vai estar finalizando já o loop de gameplay que a gente precisa basicamente para poder ter o desenvolvimento basicamente de um sistema de vida, morte, plataforma, moedas e inimigos. Bom, com isso dito, eu espero que vocês tenham gostado justamente desse vídeo aqui agora. Esse é um protótipo de desenvolvimento de jogos bem específico que eu quero fazer aqui agora no meu canal. Se você gostou e acha que isso é legal para você, comenta próximos tutoriais que eu posso fazer por aqui. Eu posso fazer coisas desde básicos, médios e avançados. Tudo vai depender do sistema de evolução que vocês vão e como vocês vão abraçar esse tipo de conteúdo. Bom, se você chegou até aqui, deixa um comentário do que você achou, pelo que não custa nada para você dar um like, se inscrever nesse canal para acompanhar mais conteúdos e mais criações minhas, porém me ajuda bastante, que eu quero crescer bastante esse canal e alcançar o máximo de pessoas possíveis com esse tipo de conteúdo. Agradeço a sua presença até aqui agora, valeu e até mais.